Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou dar uma dica para vocês que é muito valiosa para quem faz fibra de vidro e que costuma ser o terror de quem faz a fibra, que é a questão do dente, né? A gente sabe que o ideal é você fazer a sua construção, né, o alongamento na fibra, sem causar o dente da forma adequada. Mas na vida real a gente sabe que nem sempre isso é possível. Tem algumas unhas que desafiam a gente, principalmente aquelas unhas ruídas, aquelas unhas com mais dificuldade de adaptação da fibra. Mesmo a gente fazendo com todo cuidado, pode surgir um dentinho e a gente tem como resolver esse problema se o problema não for muito grave, se não estiver comprometendo a estrutura. Então, vale você avaliar o custo-benefício desse reparo. Na sua avaliação, se você perceber que é um dente pequeno, que a fibra não infiltrou ar, que ela está toda coladinha, você pode ganhar um tempo de mesa sem precisar remover tudo e aplicar tudo novamente, tá bom? Então siga minha dica, eu vou detalhar no passo a passo. Vem comigo que você vai aprender mais essa dica para você evitar o dentinho no alongamento com a fibra de vidro. E se você gostar, deixa um joinha para mim. Se não tiver se inscrito ainda no canal, se inscreve agora, ajuda a gente, tá? E se você não ativou as notificações, ativa também para você receber os alertas dos novos vídeos, ok? Então verifique aqui, nessa capa base, um lado eu tenho a parede com a fibra e do outro deu um dente, né? Nesse caso, removo ou corrijo? Nesse caso, eu vou corrigir, porque vai me dar muito mais trabalho retirar tudo e depois refazer, né? Recolocar fibra, fazer a pré-curva. Então, nesse caso, eu vou mostrar para vocês como eu faço a correção. Eu preciso ter já a minha estrutura bem fininha. Então, a minha estrutura aqui tá fininha, ela tá com meio milímetro de espessura. Se estiver mais grossa, você vai abaixar, deixar bem fininho, vai recolocar os seus adesivadores novamente, porque aqui já veio o seu dedo, né? Já veio a lixa. Então, naquele cantinho aonde você vai recolocar a fibra, você vai desidratar o cantinho, recolocar o seu primer só naquela parte. Então, deixa o seu pincel com o primer bem sequinho, com uma quantidade pequena. Então, vou colocar ali onde eu vou colocar a fibra. Espera um pouquinho para esse primer agir e secar um pouquinho. E com o mesmo gel que você fez a aplicação da fibra, você vai passar uma quantidade de gel. Eu vou utilizar um pincel bem fininho, porque eu não quero muito gel. Eu vou passar uma quantidade aonde eu preciso. E também em toda a extensão da lateral, para que a fibra que eu vou repor, ela possa aderir aqui nessa ponta. Exatamente aonde eu vou aplicar uma camada fina. Vou utilizar uma pinça com a ponta fininha para facilitar a aplicação dessa fibra. Então, você vai avaliar a quantidade de fibra que você precisa colocar, tá? Pego a fibra que já está ali pré-preparada, uma quantidade pequena, não precisa ser muita. Aplico. Nesse caso, o que aconteceu? O que ocorreu a dar o dente? A minha cliente tem essa lateral, né? A minha modelo, uma bochechinha. Então, as clientes que têm essa bochechinha acabam empurrando a fibra, é um dos motivos. E essa fibra, ela descola e solta, né? No momento em que você vai lixar. Ou ela fica por cima, ou a lixa retira aquilo que não aderiu direito. Então, eu preciso segurar a bochechinha, aplicar a fibra. Olha como ela vem aderindo. Vou utilizar a minha lanterninha
para secar esse cantinho e a bochechinha não empurrar novamente essa fibra para cima. Seguro, é uma pré-secagem e vou levar o dedo da minha modelo, né, da sua cliente, ou caso você vai levar o dedo da sua cliente nessa posição, para que a luz pegue exatamente nesse canto, tá? Pelo tempo de secagem do seu gel. No caso aqui, o meu gel, ele seca por 30 segundos, para que essa fibra não descole. Não é porque é pouca fibra que você vai deixar só um pouquinho. É o mesmo tempo de secagem para que a fibra possa aderir. E vou repetir o processo. Ela tá presa. Eu vou colocar o gel para fazer a hidratação da fibra da mesma forma, uma quantidade pequena. Vou aplicar. Essa ponta maior não vou utilizar, mas já vou penteando. Ponta maior a gente vai cortar. Penteio, hidrato bem esse cantinho. Por baixo também, aonde eu vou fazer o reparo, né? Para que essa fibra que está encostada aqui também seja hidratada. Vou colocar na cabine para fazer a pré-curva da mesma forma. Vou deixar pelo tempo do meu gel, 1, 2, 3. E evitando que essa fibra trinque. Se eu deixo muito tempo, no momento em que eu vier com a minha pinça, ela pode simplesmente trincar esse cantinho. E eu não quero que isso aconteça. Então, eu seguro com a minha pinça. Vou colocar a presilha. Nesse caso, eu já venho com a presilha para evitar dela subir. E vou deixar por 30 segundos. Depois de seco, removi aquela pontinha, né? Ela solta fácil, a parede já tá pronta. E agora eu vou seguir para a construção da minha unha normalmente. Olha como ela ficou por baixo, totalmente aderida. Eu vou seguir fazendo a construção, ponto de tensão e espessura, normalmente com as duas paredes prontas. Vou utilizar um gel nude. Quero uma unha nudezinha. Agora vou seguir para o lixamento. Ela vai ficar um pouquinho mais espessa nessa lateral. Lógico, a gente colocou um pouquinho mais de fibra, mas a gente vai resolver isso no lixamento, né? Obviamente. Então, prontinha, com as duas paredes, tanto de um lado como do outro lado. Sem precisar remover toda a unha, gastando menos tempo e deixando o serviço sem emendas.